misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha aqui neste canal para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estamos na lição de número 3 desse segundo trimestre de 2022, Jesus, o discípulo e a lei. Nesta lição, nós estaremos aprendendo a importância, esse dilema que às vezes as pessoas convivem entre lei e graça, mandamento e mandamento, ordem, obediência e desobediência. Essa lição ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro deles fala: Jesus cumpriu toda a lei. No tópico 2, a letra da lei, a verdade do Espírito. E, por final, fechando aqui o raciocínio trazido pelo comentarista, no tópico 3, justiça do reino de Deus. É bom lembrar que a lei de Moisés, segundo alguns rabinos, estudos rabínicos, ela possuía 613 mandamentos, dos quais 365 eram mandamentos negativos: não faça, não faça, não faça, e 248 mandamentos positivos: faça, faça e faça. Então são esses 613 mandamentos constantes na Torá, nos 5 livros de Moisés. E quando nós vamos nesta lição para ver, isso serve como palavra introdutória. No tópico 1, nós vamos ver assim: Jesus cumpriu toda a lei. Jesus cumpriu a lei. Antes, o Senhor Jesus ele profere a seguinte expressão. Essa tradução que está aqui, Jesus diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir, que está em Mateus capítulo 5 e o versículo 17 aqui do Sermão do Monte. Quando nós vamos falar nessa expressão revogar, abrogar, revogar, o que vem a ser isso? Isso aqui é um termo, é uma expressão jurídica que às vezes nem todas as pessoas estão familiarizadas com esses termos. Por exemplo, a revogação é o gênero, é o sentido genérico: revogar, revogação. Agora, como ela se divide, a revogação? Ela se divide em abrogação e derrogação. Então vamos lá. O gênero é revogação. E aqui o Senhor ele diz: não vim revogar ou abrogar. Ele está falando, aí ele traz um termo jurídico: abrogar. A palavra abrogar é uma lei que vem, porque somente lei revoga lei. Só lei pode revogar outra lei. E quando o Senhor Jesus ele fala: não vim abrogar, não vim destruir, não vim acabar com a lei. Essa expressão abrogar, que é uma espécie da revogação, de revogar, aqui nós vamos ver abrogar. Abrogar é eliminar totalmente, revogar totalmente a lei anterior. Então Jesus veio dizendo que ele não veio revogar a lei anterior, a lei de Moisés. E a outra expressão que não está aqui na nossa lição, para que nós que entendemos, a expressão chama-se derrogação. O que é derrogação? É quando uma lei posterior ela altera substancialmente a lei anterior. Isso é derrogação. A lei anterior ela continua vigente, mas porém com alterações. E, por exemplo, o Código Comercial Brasileiro, ele é da época do Império, de Dom Pedro II, de 1850. E hoje houve as mudanças de leis que derrogaram o Código Comercial, mas ele continua, ainda a lei continua viva em nosso ordenamento jurídico. Agora, superando aqui essa explicação didática, jurídica, né, que envolve aqui a questão, nós vamos chegar agora para a questão da nossa lição. Jesus, ele veio para cumprir. Jesus é um compromisso com o passado. Seu propósito nunca foi o de desconstruir tudo
ou não valorizar o passado relativo aos ensinos da lei e dos profetas. Então o Senhor, ele veio autenticar o que fora dito na lei de Moisés e o que fora dito pelos profetas. O Senhor Jesus autenticou, confirmou aquilo que fora dito por Moisés e também pelos profetas. Nós vamos encontrar ainda que ele não veio para destruir a lei, ele veio cumprir a lei. Por que veio cumprir a lei? Quando Deus criou o homem, nós vamos aprender isso na carta aos Romanos, no capítulo 8, lá em Romanos, nós vamos aprender o que está sendo ensinado aqui nessa lição. No capítulo 8, nós vamos ver no versículo 2, diz o seguinte: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Paremos aqui. Quando nós vamos falar da lei do pecado e da morte, é a lei de Moisés? Muitos entendem que é a lei de Moisés, e não é a lei de Moisés. A lei do pecado e da morte, o Senhor, ele determinou lá no Éden, quando ele falou para o homem: o dia que comer deste fruto, morrereis. O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando o homem foi enganado pela serpente, foi enganado pelo diabo, e agora ele come do fruto, e então abriu-se-lhes a consciência, e eles então passaram a conhecer, a entender o que é o bem e o que é o mal, porque antes eles viviam na inocência, sem discernir o bem e o mal, apenas conhecendo a inocência e a pureza da inocência. E quando eles cometem esse pecado, eles passam a conhecer o bem e o mal, aí entra o pecado no mundo. E o pecado foi a desobediência a Deus. E por desobedecerem a Deus, veio nas consequências as maldições decorrentes da desobediência. E essas maldições que acompanharam a desobediência, ela veio forte, que a maior maldição que o ser humano recebeu, além de perder a glória de Deus, depois de ter perdido a glória de Deus, foi a morte. Então isso faz parte de uma cadeia de maldições por conta do pecado. E aqui nós vemos: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte não é a lei de Moisés. No versículo 3 nós vamos encontrar: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. O que Deus fez? A lei do pecado é uma coisa. Aí Deus deu a Moisés a sua lei, a lei de Deus que foi dada a Moisés. Não foi a lei do pecado, foi a lei de Deus. A lei de Deus, ela serviu apenas de aio, de condutor do homem de volta para Deus. A lei, ela evidenciou o pecado, mas pela lei ninguém poderia salvar-se. A lei, ela apenas evidenciou o pecado, mostrou o que era pecado, como que o homem deveria agir para se aproximar de Deus. Mas o homem foi incapaz, ou melhor, a lei era incapaz em si mesma de trazer a salvação. Quando o Senhor Jesus, ele encarna, o Verbo divino encarna, o Senhor Jesus, então ele nasce da mulher, da carne do pecado, mas a sua carne, a sua concepção foi sem pecado. Nós vamos ver que o Senhor Jesus fala assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus se fez carne. Aí nós vamos entrar naquela máxima: a forma, forma e fórmula. A forma foi o ventre de Maria, um ser que pode então gerar uma criança, pode gerar a vida, e Deus colocou essa capacidade de gerar a vida na mulher. Então em Maria ela serviu de forma, para que o Verbo que o Espírito Santo com a sua virtude cobriu Maria com a sua virtude,
e o Verbo, a palavra, se fez carne no ventre de Maria. E ali no ventre de Maria, como diz Filipenses, no capítulo 2, ele tomou a forma humana, tomou a fórmula. A fórmula não é a mesma dos seres humanos naturais. Nós fomos criados, nós fomos gerados por um ato dos nossos pais, mas Jesus não, foi por obra e graça de Deus, diretamente do Pai, ele se fez carne e habitou entre nós. Agora, a fórmula foi outra. Então nós vemos aqui que ele, no ventre de Maria, ele toma a forma de homem, e achado na forma de homem, ele foi obediente, assumiu, ele não teve, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas foi achado na forma humana, ele assumiu a posição de servo, e na condição de servo ele foi obediente, e esta obediência ele foi até a morte, e morte de cruz. Assim nós encontramos aqui a diferença, né, de forma e fórmula. O Senhor tomou a forma humana. E agora, a lei que era constituída em mandamentos, ela não tinha poder de salvar. O Senhor Jesus, ele veio, como nós vamos aprender, ele veio para cumprir a lei. Ele cumpriu a lei. Quando o Senhor foi questionado, ele disse que nem um tio ou um jota da lei cairia sem que antes tudo fosse cumprido. E o Senhor então cumpriu totalmente a lei que estava, totalmente a lei de Moisés. A lei foi cumprida. Nós vamos encontrar algumas referências, eu não vou entrar aqui em razão do tempo, que não será possível. Aquele que fizer esses preceitos viverá por eles. O Senhor Jesus já havia uma previsão para quem cumprisse a lei não morreria. Aí nós vamos encontrar isso lá em Levítico, nós vamos encontrar em Jeremias, nós vamos encontrar em Ezequiel, nós vamos encontrar em Gálatas, nós vamos encontrar em Romanos. Então o Senhor Jesus, ele foi aquele que veio para cumprir a lei, e quem cumpre a lei vence. E agora o Senhor, ele aperfeiçoa a lei, porque muitos entendem o seguinte, que a graça, nós estamos na graça, é uma permissividade para o pecado, mas lá em Judas, do versículo 4, nós vamos encontrar que muitos estão usando de libertinagem, usando da graça para pecarem. Outros ainda afirmam, lá em Romanos, no capítulo 5, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então devemos pecar para que a graça abunde? De maneira nenhuma. Paulo, então, ele esclarece que nós não precisamos pecar para que a graça abunde em nossas vidas, ou para que ela esteja manifesta na nossa vida. Aí nós vamos ver que o Senhor Jesus, quando ele trouxe a lei, nós vamos, antes de falar desse detalhe, eu quero ir para Coríntios, no capítulo 6, 2 de Coríntios, capítulo 3 e 6, que fala: a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra da lei era olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. A lei, ela trouxe para que o homem sofresse na pele as consequências dos seus atos, a consequência dos seus erros. Então a pessoa quebrou o braço de outro, ele deveria ter o seu braço quebrado também. Agora perguntamos, resolveria o problema? Não, apenas no campo material, apenas no campo físico. Mas o problema que o Senhor quis resolver e resolveu com Jesus Cristo, com a vida do Senhor Jesus, não foi no campo físico, mas no espiritual, foi no campo interior. Quando ele diz para Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos não entendeu. Aí o Senhor explica para ele no capítulo 3 do Evangelho de João, mostrando o que é o novo nascimento, aquele que é nascido do Espírito, um novo nascimento. E o Senhor Jesus, quando questionado sobre a lei, o que diz a lei? Muitos pensam assim: não, eu estou na graça, eu estou em liberdade para pecar. É o contrário. É o contrário. O Senhor Jesus, em momento algum, ele diz o seguinte, porque lá na lei, ele fala assim: o que diz a lei? Não adulterarás.
Eu, porém, vos digo. Em outras palavras, você não consegue viver sem o adultério? Então deixa eu amenizar aqui, dar um jeitinho para que você peque e fique tudo bem. Não. O Senhor Jesus, ele potencializou. Aquele que adulterar, ele será punido. Agora eu vos digo, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Pronto, então ele potencializou o pecado. Ele potencializou, ele não aliviou, ele sempre subiu o nível do que estava na lei. Ele fala, o que diz a lei? Odiai os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. Então, o Senhor, ele sempre potencializou, trazendo a questão da lei, né? A questão da graça, mostrando que ela é superior à lei. Agora, o que a graça faz? A graça, ela nos potencializa, ela nos empodera para vencer o pecado. Então agora, o Senhor não está dizendo que nós não cometeríamos pecado, mas com a graça que está disponibilizada em Cristo Jesus, ela nos potencializa o nosso espírito para resistir ao pecado. O Senhor não nos impedirá de sermos tentados. A tentação vem, mas com a tentação vem também o escape. E qual é o escape? A potencialização pela graça para você resistir à tentação, sair do lugar sem pecar, sem cometer o pecado. E nós devemos, não existe falar sobre a lei do Espírito, ela implica também obediência, é o que no tópico 2, a lei da verdade do Espírito. Então nós precisamos obedecer, porque a obediência é o canal para as vitórias, para as bênçãos de Deus na nossa vida, é a obediência. E alguém diz, se nós devemos obedecer, então estamos sobre a lei? De modo nenhum. A lei do Espírito, ela vem com a unção, com a virtude da graça. Por isso que está lá em Hebreus, no capítulo 4 e no versículo 16, o trono de graça e de misericórdia, para sermos alcançados e acharmos graça em ocasião oportuna. Ou seja, a pessoa está passando por alguma adversidade, por alguma tentação forte, e ela não está tendo dificuldade para resistir. Ela deve buscar ao Senhor, e o Senhor lhe recompensará em graça e em virtude, e ela não cederá à tentação. O Senhor nos potencializa para resistir o mal e para sair do lugar aonde estamos correndo risco de morte e contaminação espiritual. Porque a santificação é um princípio desde o Éden, é princípio bíblico, não é doutrina, é princípio. A doutrina, ela muda no tempo, segundo as dispensações vai mudando a doutrina, mas os princípios não mudam, independente da dispensação. E a santificação, ela não muda, é princípio básico de doutrina, é princípio de doutrina, e este princípio de doutrina é real, e nós precisamos segui-lo para poder obedecer a palavra de Deus. Lá em João, no capítulo 1, versículo 7, ou melhor, 17, né? 1 João, ou melhor, Evangelho segundo João, nós vamos ver que o evangelista, ele escreveu a seguinte coisa: e todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça e a verdade vieram por Jesus. Então o Senhor Jesus, ele veio nos capacitar, nos potencializar pela fé que temos nele, pela obediência a ele, pela renúncia a nós. É como diz, o nosso espírito, quando nascemos de novo, nós não recebemos um outro espírito, mas recebemos a renovação no nosso espírito.
Então não foi um outro espírito que recebemos, mas o nosso espírito recebeu o contato do Espírito Santo de Deus em nós. E agora, com a presença do Espírito Santo em nós, isto é graça. E é por isso que vencemos, é por isso que resistimos e é por isso que superamos. E é isso que a nossa lição, ela nos ensina neste dia, ensina nesta ocasião. E o reino de Deus, ele tem a sua justiça. Ele tem a sua justiça. E a justiça do reino de Deus, ela também não é coisa de somenos. Como vimos aqui em Romanos, no capítulo 8, versículo 3. Porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Versículo 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui está falando da justiça da lei. Agora a justiça em Cristo Jesus. Por quê? Quando fala-se em trono, trono é para juízo, trono é para julgamento. Mas na graça nós temos um trono, como já citamos em Hebreus capítulo 4 e o versículo 16, o trono de graça e de misericórdia. A misericórdia nos mantém vivo e a graça nos potencializa para continuar a caminhar e para resistir. Assim nós encontramos aqui nesse versículo 4 da carta aos Romanos, no capítulo 8, que nós precisamos obedecer, nós temos obras. Então não há contradição entre graça e entre lei, entre a questão de obras. O que Paulo fala, que as obras da lei, elas não podem salvar, é aquele cumprimento daqueles mandamentos, 613 mandamentos, apenas no sentido físico, como era aquele jovem rico, como foi o caso do fariseu, que mostrou que eles obedeciam, que eles cumpriam aqueles rituais. Mas o que o Senhor quer não é o exterior, mas o interior. A obra é do interior, como está lá em Efésios, no capítulo 2, que o Senhor preparou as boas obras para que andássemos nelas. Se nós estamos em Cristo, nós temos obrigatoriamente as boas obras. Não existe contradição em você produzir as obras. O que obras são essas? São os frutos do Espírito. Ou quando nós temos os frutos do Espírito, nós manifestamos. O que está dentro é manifesto no nosso exterior. E quem está de fora observa as nossas obras, observa as nossas palavras, a nossa conduta, e assim vê que somos verdadeiramente representantes do reino de Deus, que verdadeiramente estamos luz, e só é luz por fora quem é sal por dentro, como aprendemos na lição anterior. Então o sal que está dentro transmite a luz que está por fora, e aqui nós vamos evidenciar a justiça da lei. Quando nós chegamos em Romanos, no capítulo 10 e no versículo 4, nós vamos encontrar a seguinte expressão: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo, para a justiça, para a justificação daquele que crê. Sendo, pois, como diz, nós vamos ver lá em Romanos capítulo 5 e versículo 1, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz em Cristo Jesus. Então, sendo, pois, justificados pela fé, a fé em Cristo nos justifica. Quando nós vimos lá em Abraão, que ele oferece a Isaac, quando Deus pede Isaac, ele oferece Isaac, ele constrói o altar e leva Isaac. E o que diz a Bíblia na sequência? Este ato, esta obra de Abraão em oferecer o seu filho, foi imputado como um ato de justiça. E esse ato de justiça que ele levou o seu filho, ele levou pela fé. E isto foi-lhe imputado como justiça. Esse ato que ele fez movido pela fé. E esse ato movido pela fé foi reconhecido como justiça. Uma obra de justiça. Isso mostra também que a fé não é uma doutrina, é um princípio de doutrina, porque a fé é princípio de doutrina desde o Éden. Em todas as dispensações, a fé ela entra como princípio de doutrina. E assim, nós podemos concluir a nossa lição dizendo: Jesus não veio para desfazer a lei, nem viveu como um legalista, porém soube conservar
o que havia de bom na antiga lei, dando-lhe uma nova dinâmica de vida. Nosso Senhor deseja que nossas vidas sejam elevadas espiritualmente, semelhantes ao caráter e conduta dele, deixando de lado toda frieza espiritual e aquecidos pelo Espírito Santo, abraçando o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém.